Olá, se você tem, presta atenção, 7, 8, 10 minutos para assistir esse vídeo, fica. Se não, muito obrigado por ter aparecido aqui. Com todo respeito a todos. Mas você que é inscrito no canal, eu tenho certeza que assiste, que é o que comenta, que é o dá certinho. E você que está chegando, então é para você esse recado. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, também já deixou certinho, porque este vídeo é muito importante. O laranjal do orçamento secreto. E tem que esfregar na cara do bolsonarismo esse conteúdo, porque eles falam que o Lula quebrou o país, o ladrão, o 9 dedos, ex-presidente, que aliás tudo isso é passivo de processo por dano moral contra o ex-presidente, contra a própria Dilma, etc. e tal. Mas a grande verdade é que nós temos que mostrar para eles o que é o orçamento secreto, que já está provado, que o mensalão era coisa de ladrãozinho, batedorzinho de carteira, como se fosse assim, tá entendendo a expressão? Do que é o profissionalismo, é sem vergonhice do que é o orçamento secreto. Sem delongas, assiste todo o vídeo para você entender como é que funcionou e funciona o tal orçamento secreto e o mito, o enviado de Deus, como é que ele se posiciona diante disso. É uma sem vergonhice esse bolsonarismo. Temos que escrachar com essa gentalha do inferno que insiste em chamar esse Deus das trevas, filho de Satanás, de mito de enviado de Deus. Assiste aí, eu volto pro meu comentário final. Desde o início do governo Jair Bolsonaro, os deputados e senadores têm ampliado a influência sobre o destino das verbas públicas. Em 2019, o Congresso criou um novo tipo de emenda, dando ao relator geral do orçamento o poder de remanejar a previsão de gastos do governo federal para outras áreas. Em seguida, o parlamento aprovou uma lei que dava aos deputados e senadores o direito de impor ao governo quais obras seriam feitas e em quais cidades, indo muito além das tradicionais emendas parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro vetou essa mudança. Em novembro de 2019, ele barrou a possibilidade de os integrantes do Congresso assumirem formalmente o controle da execução do orçamento. Na mensagem de veto, Bolsonaro disse que o dispositivo proposto é contrário ao interesse público e, abre aspas, investe contra o princípio da impessoalidade que orienta a administração pública, ao estimular o cunho personalístico nas indicações e priorizações das programações. Um ano depois, porém, o governo Bolsonaro fez exatamente o que havia vetado. Secretamente, entregou 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para atender às indicações de deputados e senadores, em dezembro de 2020. O objetivo era consolidar a base de apoio e ajudar a eleger Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Os dois são aliados do presidente Bolsonaro. O esquema do orçamento secreto funcionou assim. Deputados e senadores eram informados sobre os valores que poderiam indicar. Então, enviavam ofícios com as propostas que desejavam aprovar. O deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, escreveu para a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, dizendo que tinha, abre aspas, minha cota, autorizada pela Secretaria de Governo da Presidência da República. O pedido dele era para investimento de 12 milhões de reais em asfalto na Bahia. O deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins, disse também para a Codevasf, abre aspas, estou sendo contemplado no valor de 600 mil. A indicação dele era para a compra de máquinas para seu estado. O deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, enviou ofício ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, citando, abre aspas, 3 milhões a mim reservados. A deputada Flávia Arruda escreveu para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, dizendo que tinha disponibilizado um limite orçamentário de 5 milhões. A reportagem teve acesso também ao despacho de um auxiliar de Rogério Marinho, confirmando que o valor havia sido, abre aspas, disponibilizado para indicação da deputada, que desde março virou ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República. O recordista de indicações no planilhão de 3 bilhões foi o senador Davi Alcolumbre. Então, presidente do Senado, ele indicou só para a Codevasf 81 milhões de reais. Ao todo, ele foi responsável por destinar 271 milhões de reais do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Todas essas indicações foram aprovadas e o dinheiro empenhado, em dezembro, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, pasta comandada pelo ex-deputado federal Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. Com as cotas definidas, parlamentares indicaram a compra de mais de 100 tratores, dezenas de outras máquinas pesadas e equipamentos agrícolas, para enviar a seus redutos eleitorais. Em diversos casos, as indicações para compras de máquinas foram acima dos preços de referência estabelecidos pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Regional. Na tabela do governo, com validade para 2020 e 2021,
O custo de um trator é R$100 mil, mas o Ministério aprovou um plano de trabalho de um convênio com o município de Pimenta Bueno, em Rondônia, com a previsão de compra de um trator por R$359 mil. Também houve retroescavadeiras, motoniveladoras, pás carregadeiras acima do valor de referência nos mais de 1.000 convênios firmados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Pela cartilha da pasta, quando o produto a ser comprado é mais caro do que a referência, cabe aos municípios bancar a diferença de preço. Mas na maioria dos casos, o próprio governo aprovou repasse em valores superiores aos da referência. 2 deputados do partido Solidariedade chegaram a indicar a compra de máquinas para estados que não representam. Bosco Saraiva foi eleito pelo Amazonas e Otacílio Nascimento por Roraima. Mas eles resolveram indicar R$2 milhões cada um para o município de Padre Bernardo, em Goiás. Em vez de destinar os recursos a seus estados, eles disseram que atenderam a um pedido do líder do partido na Câmara, Lucas Virgílio, Solidariedade de Goiás. Certamente, essa não era a vontade dos eleitores do Amazonas e de Roraima. Durante 3 meses, a reportagem do Estadão rastreou o destino dos R$3 bilhões e para onde os senadores e deputados indicaram os recursos. Mas isso não seria possível se não fosse esse documento aqui, o planilhão do governo, em que estão listados os nomes e os destinos de 1.500 transferências. Se não fosse esse documento, não daria para saber, por exemplo, que teve deputado enviando valores para outro estado, que não aquele que o elegeu. Também não seria possível saber que as indicações para compra de máquinas acima dos preços de referência foram feitas por parlamentares. Todas essas informações reforçam a necessidade de trazer mais transparência às indicações do dinheiro público durante o governo Jair Bolsonaro. Questionado sobre os critérios para a aplicação dos 3 bilhões e sobre os termos dos ofícios dos parlamentares, a Secretaria de Governo da Presidência da República disse que não tratou do assunto e que não reservou cotas. Por sua vez, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que os valores, abre aspas, foram executados conforme definição do Congresso Nacional. Ou seja, o Ministério reconhece que os critérios foram políticos e não técnicos. A prática do governo Bolsonaro contraria não só o veto do presidente, mas também uma promessa de campanha. Candidato em 2018, ele enviou ao Tribunal Superior Eleitoral um programa de governo, uma frase. Disse, abre aspas, não haverá mais dinheiro carimbado para pessoa, grupo político ou entidade com interesses especiais. Além do orçamento, o governo loteou também a Codevasf. A empresa estatal criada para atuar no desenvolvimento do Rio São Francisco, pela primeira vez chegou ao extremo norte do Brasil, graças a uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim, passa a atender o estado do Amapá, que elegeu o senador Davi Alcolumbre. Todos os cargos de chefia do órgão são ocupados por apadrinhados políticos de deputados e senadores, a maioria do Centrão. São os aliados que dão sustentação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Preciso dizer mais alguma coisa ou está tudo esclarecido? É isso aí, não vou dizer mais nada. É mentira, eu sempre dou esse caô, eu sempre gosto de dizer mais uma coisinha. Gente, nós temos que nos insurgir, nós somos mais de 70%. É uma minoria de retardados, de pessoas que se perfilam com o Bolsonaro, com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco. Eles estão defendendo agora até o absurdo do STF ter mantido a cassação de um bolsonarista deputado que praticou fake news. Aliás, estou fazendo um vídeo sobre esse assunto, que o Bolsonaro confessa o crime de fake news. Mas este é o recado. O orçamento secreto é escandaloso, é um deboche da nação. E prova mais uma vez que o Bolsonaro não governa. Quem manda no país é o Arthur Lira, a tal bancada evangélica, que é composta pelo tal Centrão. O tal Centrão ladrão. E lembra daquela fala do general Heleno, né? Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Aquela fala do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Eu quero ver quem é que vai estar agora. Tudo, ó, caô. Então compartilha esse vídeo. Mais uma vez, chegando agora, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Já deixa certinho, você que é inscrito, deixa certinho, porque é importante. Deixa um comentário que é importante. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, onde você quiser, Telegram, mas compartilha. E convido os seus amigos a se inscrever no nosso canal, porque aqui é a voz da esquerda resistente. A verdade doe quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com muito amor, muito prazer e muito carinho, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.